Se a luz brilha apenas para morrer nesta vida, a melhor fora nunca ver. Vogai sobre estas águas, batem as minhas mágoas que ao longe vai meu coração. Canção do homem no roteiro, farol guiando o barqueiro, ao luar vem ouvir a canção. Saudade do amor, ao som da ligeira brisa, canta o pescador. Nasci na Fonte Nova, com um ano fui para o Viso, mas a minha infância foi toda aqui no bairro Tronho, na Fonte Nova, Viso. O meu avô tinha uma pedra na praça e sempre fui ligado muito aqui à zona ribeirinha, aqui de Setúbal. Nasci no Brejo da Carregueira, fica na área da Comporta. E a minha vida foi sempre a pesca, com uma arte, e meus pais eram agricultores e eu de pequenino aprendi para a pesca. E nasci em 1956, a 22 de 11 de 56, e desde 1964 que ando no mar. Em 66 fiz-me mestre. E tenho seguido sempre a carreira do mar. Eu nasci num sítio em Setúbal que era daqueles bairros suburbanos, era chamado os Olhos d'Água. Os Olhos d'Água não havia esgotos, não havia água canalizada. Eu, volta dos meus 5 anos, 6 anos, o meu pai trabalhou em barcos de pesca, nos antigos rapas, nos arrastões. Nasci da Rua da Basileia, da Fonte Nova, e onde moro é do Bar dos Pescadores, o Senhor Jesus de Navegantes. Eu nasci aqui. Olha, nasci ali ao pé da Ribalsado. Em frente. Primeira lá. Baixo isto era dos tabernas para fora. Nasci ali. E os botes eram encalhados aqui ali também. E o meu bote ia para ali e arranjava ali esse molho.
Para encalhar uma alvada, deixa para molhar acima, tinha que vir quase uma telha de malva para puxar isto por cima. Tínhamos arroz, tínhamos agricultura de subsistência e eu vim para Setúbal para vir para a pesca, porque a pesca da arte cháfara era uma pesca muito limitada e eu vim para a pesca. Vim para a pesca, suei muito, fiz-me pescador, e tenho vivido da pesca. O meu património que tenho até hoje tem sido da pesca, fruto do meu trabalho. Por isso me considero um profissional, sou mestre, respeito quem trabalha comigo, tenho respeito para com meus colegas. Vou para o mar de madrugada e antes de jantar, coisa assim, 4, 5 da tarde, 2, 3 da tarde, estamos em terra para descarregar. Isto é tudo muito bonito, mas não é com uma palavra, nem com duas, nem com meia hora, nem com uma hora. Isto, para se contar a história de uma vida, leva se calhar semanas. A minha vida é, bem dizer, foi sempre a parede. Antes, andei à base do aparelho, desde que ando ao mar. Se andava ao mar com o meu pai, sempre com o aparelho. Daquela altura, já daquela altura, sou o único pescador que é só o meu pai. E eu, para o meu ofício que tive, foi de padre. Tinha meus 16 anos, 15, 16 anos. E depois, eu sempre gostei disto, daqui da bola d'água, sempre andava aqui para a bola d'água, sempre para a bola d'água. E fui despedido dos padeiros, dei-me mal lá com eles mandaram-me embora e eu fui para o mar. Mas não fui com o meu pai, fui para o outro mar. Nem de carpinteiro, nem de escalafate, nem disto, nem de nada. Ninguém quer aprender nada. Quer ir para o mar, puxa, chega à terra, recebe livre, mete-se do charuto e pronto. Perdi o ofício desde pequenino. Quando a malta encalhava os botos ali daquela morrolha, não havia na frente, à estrada, a malta encalhava os botos ali. Mesmo ali já arranjava os botos. Uma tabinha, depois comecei com outras ideias melhores. E pronto, olha. E depois vem outro, que cada vez aperfeiçoa mais isto. Ao princípio, um bocadinho mal, mas depois, olha, agora começou a se dedicar mais a isto, a ter sido melhor. É com esse cenoura, o calafato, mas já não... É o calafato, mas eu também faço calafato. É porque o calafato, quando a madeira já está de lugar, madeiras novas aqui no fundo, a malta vai buscar aquela... Parece limpo. Quando isto estiver a ponto é que a malta começa a meter aqui. Mas é para quem sabe meter, atenção. Para quem sabe meter é metido com uns ferrinhos finos, assim largos, mas estreitinhos. Abre-se as costuras, se as costuras estiverem apertadas na madeira, abre-se um bocadinho a costura, que é para a chupa entrar mais à vontade. E depois a seguir, da chupa tão metida, leva um bocadinho de tinta, que é para secar a estopa, que é para a chupa agarrar-se à junta da madeira. Depois de estar seca, a estopa além da junta, dá-se dessa massa de vidro por cima, com mais um bocadinho de tinta, que é para já ressecar tudo. Depois de tudo seco, o que é que a malta faz? Vai buscar um bocadinho de lixo e vai lixando, para tirar aquelas coisas da massa. E depois já pode dar a pintura que a pessoa quer, ou azul, ou verde, ou encalado, como for, das cores que está. Se não levar a tinta, a madeira tem cu e água salgada no instante limpo. É aqui uma nela. Só arranja para os amigos. E ela diz, pá, aqui não sei como é que tens paciência para aturar 7 gajos estão ao pé de mim. Porque aqui ao pé de mim parece-me sem engenheiros. Há muitos que não sabem pegar um prego. Há muitos que sabem que se quer agarrar de martelo. E vêm para aqui, não sei eu. Esse é um gajo simples. É na linha de produção.
O que é isso? É isso mesmo que você está a dizer. Entra por aqui, sai por aqui. É por isso que eu não sei como é que tens forças para atuar aqui a malta. Não tem forças. Eu já estou acostumado. Já estou acostumado a isto tudo. Água na boca, tenho que eu boto aqui para a traçada. Esse é como o sapateiro. Arranjo sapatos dos outros e os meus ficam para o fim. Assim estou a arranjar os botes dos outros. E o meu está ali à seca. Está à espera que eu vá ter com ele. É para tirar a tinta toda, para reparar. Isto veio de uma ideia de um amigo meu de infância, meu irmão amigo, que ele comprou um bote e a gente já vinha do vício da pesca, da cana, da pesca à piada, e ele comprou o bote e por sorte um familiar dele tinha ex-cacife que já era também pescador de choques e emprestou isto a nós, até hoje. Estamos aqui ao almoço, fazemos aqui. O gajo vende a pesca, há só peixe, faz aqui uns convívios, está aí um bocado com os vizinhos, aprende um bocado da arte deles e é uma coisa boa. Respira-se aqui, respira-se um cruzado de conhecimentos. Uma vez veio para aqui um farroleiro e ele dizia assim: "Ó, Sr. Tenente, você conhece toda a gente aqui e toda a gente não conhece. Até estão os bairros que a gente fomos criados, a gente conhecemos os pais, os avós, os netos." Aquele pessoal que estava lá, um é o camarada meu, que é meu cunhado. E os outros dois não há rede. A rede do linguado, do choque. Cada um tem a sua vida, mas toda a gente se conhece uns aos outros. Podem não se dar uns com os outros, mas toda a gente se conhece. Isto quer dizer, é a vida pescatória, todos estão aqui, como bem dizer. Uns trabalham da vida do anzol, como eu. Uns trabalham da vida da rede. Outros andam dentro dos botes, à vida do choque e do povo. Sábado e domingo em casa, pelo menos, olha, tenho que vir embora que eu não aguentei. Não fui criado para estar em casa. Não fui habituado. Minha vida é esta, gosto de estar aqui da bola lá. O meu pai atualmente é das redes, faz uma vida de mar, só que o mar não tem nada a ver com a pesca. A pesca tem sua ciência, tem sua arte. A minha família, ninguém é pescador. Eu posso dizer que sou o primeiro pescador da minha família. Mas a minha família sempre teve raízes diretas ao mar. A minha família, da parte da minha mãe, o meu avô sempre comprou peixe aqui nos Cacifes, o meu pai teve um barco aqui também. O meu avô vendia peixe na praça, a minha mãe, a minha tia, sempre foi ligado ao peixe. Eu sempre fui, na minha infância também vinha aqui com o meu avô, meti-me à pesca. Posso falar também um bocado da minha família dos Salgados. O meu pai também é um grande orgulho para mim, que o meu pai vem do grupo Chico da Cana, estão a ver, e eu saber N músicas deles, e quando é aquelas almoçaradas de amigos e coisas. Eu já podia estar reformado, mas eu gosto da pesca, eu vivo a pesca. Meus filhos trabalham e eu vivo da pesca. Eu gosto da pesca, faço a pesca com gosto. Já há uns anos que a gente conhecemos. Eu já conheço o pessoal já há muitos anos. Muita malta, muito pessoal é muito mais velho que eu. Aqui os vizinhos, isto é tudo de malta batida, é os miúdos e não sei o quê, mas os miúdos vão aprendendo, os miúdos é que vão levar isto para a frente. Eu sei que se me for reformar, que ao fim de meses anos morro. Porque gosto do mar, vivi no mar. E só vem para o mar quem tem o sal no sangue. Que quem não nasceu com o sal no sangue, não venha para o mar, não vale a pena. Porque arrepende-se e vai-se embora.
O mar é para quem é do mar. Até isso foram filósofos, os pastores são filósofos, os pescadores são filósofos, toda a gente é filósofo, toda a gente tem as suas filosofias. Não é preciso ir à universidade. É preciso a gente viver com aquilo que queremos viver. Eu antes quero viver numa utopia do que uma certeza incerta. Eu bem dizer, tenho coisa da minha vida feita, né? Eu olho para a malta jovem, como é que a malta jovem vem para o mar? Digam lá. Como é que eles vêm? Não podem. O pessoal trabalha 10, 12 horas. O pescador já o pescador não tem horas de chegada. Tem horas da balada, mas não tem horas de chegada. E depois vamos a fazer contas com uma coisa sobre o peixe que temos a bordo, chegamos à outra, 90% é desilusões. Porque é o problema da terra de Setúbal é que muitas pessoas não conhecem a situação e a realidade da vida. Daqui da borda d'água. Porque se estivessem dentro delas e conhecessem, talvez houvesse mais força de vontade. Eu acho que isso, não sei, acho que alguém devia só pôr sobre isto. É que o povo come sempre a pescar. E a gente muitas vezes vende barato. Muitas vezes. Porque eles vendem dos mercados. Quem é que ganha? Os grandes. E os pequenos nunca existem. Os pequenos não existem. Só que estou triste porque não vejo ninguém a olhar para o mar. Nem para o mar, nem para os pescadores de Setúbal. Como não vejo futuro para os jovens na pesca. É que para dinheiro, para o novo banco há dinheiro, mas para a pesca, sobre a Covid, sobretudo, não lhe foi ninguém. E tive um mês parado, ninguém se lembrou. Ninguém se lembra. Como eu, muitos. Tenho 56 anos, o meu filho gosta desta vida até 27. Eu acho que isto para o futuro de Malta Nova isto está muito mal. Acho eu. Também consigo já posso dizer que sou do tempo, consigo ver a parte antiga e a parte recente. A parte antiga tem a sua arte, e eles dizem que é assim, mas nós estamos a evoluir. O antigo está bem, mas nós com a evolução nós estamos a conseguir melhores resultados. Apesar dessa malta antiga focar só naquela arte deles, não quererem inovar. Pá, eu sou daquele gajo que estou aqui para inovar. E eu vou inovar com a pesca e consigo obter melhores resultados. Apesar de conseguir tirar sumo da malta antiga. Cada vez temos menos pessoas e mais abandonados. Não temos ninguém para andar ao mar daqui a mais e estamos abandonados. Temos pouco apoio. Ou nenhum. Só condicionantes. Isto é tudo uma história, não é? Senti aqui uma coisa há bocado. Eu sempre quis andar ao mar, me arrumar de inverno com o cachorro. Porque do inverno não há peixe. E meti-me ali da barrel. Andava ao sábado noites. Que tem lá uma cheia de redes em casa. A rede de sábado. Mas eu é que os faço. Eu é que faço as redes. Ia para ali durante o inverno. Arrancava daqui. Ia devagarinho para aí fora até à barrel. Escolhia um sítiozinho bom. Quando viesse o dia, meter para dentro. E eu estava a meter, estava a ver o peixe barato para o chão. Aquele branquiçado, aquilo é peixe. É, com cada saldo muito mais grande. E ganhava mais do que eu ganho aqui, cada vez. Você chegava ali a apanhar 5, 6 quilos de saldo netos. A 25 euros por quilo. Era de manhã, vendia o peixe, a gaia minha ia para casa. Safava a rede para o outro dia, para ficar descansado. E depois eu tinha que banho às 4 da manhã outra vez no baixo. E assim fazia a minha vida. Tinha o dia todo para descansar e para estar em casa. Antigamente, os antigos dizem que antigamente havia muito peixe. E nós agora não vemos assim tanto peixe como eles apanhavam. Com esta poluição dos oceanos, também pode reduzir tanta atividade de peixe. As pessoas têm que ter um bocado de consciência que os oceanos é o que nós estamos a comer. Nós metemos um bocado de plástico para um oceano, um peixe abre-se peixe com plástico lá dentro. Nós já estamos a comer partículas, cancerígenos. No futuro espero que os meus filhos tenham também assim, como eu tenho com o meu amigo Paulo, ter assim um cacifezinho também para virem à pesca e se for preciso ficarem com as minhas canas e dizer, olha,
vamos à pesca que eu tenho lá canas, que isto era canas do meu pai ou do meu tipal, que a gente pronto, ele é padrinho do meu filho. Espero que venha futuro, venha um futuro bom.
Quando o sol além na serra se vai deitar a dormir, pescadores na minha terra nos barcos vão a partir, ajeitam a embarcação, as redes, o seu avio, rumo ao mar eles lá vão, num constante desafio. Destino do pescador, ei, é ser rei de verde mar, sobre as ondas navegando, sem tempo para sonhar. Ai, pescadores, pescadores, quanto audácia e valentia, trabalhando noite e dia para sustento do lar. Suas vidas são as noites cheias de luta e suor, sem descanso homens afoitos, são assim os pescadores, rostos gastos pelo sal, olhos que sabem falar, anda a gigão natural como os barcos sobre o mar. E depois eu... Quando o sol além na serra se vai deitar a dormir, pescadores da minha terra nos barcos vão a partir, ajeitam a embarcação, as redes, o seu avio, rumo ao mar eles lá vão, num constante desafio. Destino do pescador,